Esta reportagem tem o apoio cultural de Linha Mestre Arquitetura, Loja XL, Melo Advogados Associados, Ecovale Tratamento de Resíduos Urbanos, De Lima Transportes, Farmácias Rodocentro, Sicredi e Paluche Móveis Planejados. E a partir de agora a gente vai contar para você um pouco da história desta instituição aqui, a Casa Bebel aqui de União da Vitória, que completa 20 anos de atendimento ao público. Hoje iniciamos com um resumo das principais atividades e o que a Casa Bebel oferece aos pacientes. Vamos lá? Márcia está à frente das ações da rede há vários anos e relembra a história da Casa Bebel desde a sua origem, na década de 90. 20 anos que a gente está aberta ao público, porque a rede tem 23 anos. Então, nesses 3 anos antes de abrirmos essa sede, né, a Bebel, que na época era só Bebel, hoje é Bebel 1, temos a Bebel 2, a Bebelzinha. Então, na época, por 3 anos, nós trabalhamos para conquistar isso aqui. Conseguir o terreno, conseguir verba para construir essa casa. Então, esses 3 anos foi assim, que a gente, né, tem toda aquela história que foi reativada, abraçando a causa da oncologia do São Brás. E aí, tendo esse motivo, nós também precisávamos ter a nossa identidade. E depois, então, em junho de 2000, abrimos as portas à população. Aí nós começamos a trabalhar com os pacientes. Foi assim, a casa hoje é muito pequena, mas para a época foi o nosso sonho e deu certo, porque vendo nesses 20 anos o progresso, né, do trabalho, da estrutura que a rede feminina tem. Então isso para a gente é muito bonito de estar assistindo esses 20 anos de trabalho e de conquistas. E então, aí a partir de quando a gente abriu, os pacientes começaram a nos procurar. Ainda não tinha oncologia na cidade, foi muito devagar, mas nós começamos a fazer as visitas em domicílio. Nós íamos com o nosso próprio carro, 3 voluntárias sempre, e a gente começou a fazer um trabalho de formiguinha. Com o tempo a gente foi conseguindo ter o carro que era da prefeitura, que vinha com motorista. Nós sentimos uma necessidade de ter uma pessoa a mais nessas visitas, por ser às vezes muito distantes os endereços dos pacientes, e nós não tínhamos às vezes um conhecimento, como se fosse assim nas colônias, né? Aí a prefeitura nos cedeu o motorista, tanto de Porto União quanto de União da Vitória, né? Nós temos nossos dias certos, segunda-feira são as visitas com as voluntárias e o motorista para a União da Vitória, e nas quartas-feiras para Porto União. Mas essas visitas têm um significado especial para o paciente. De acordo com a Márcia, além da pessoa se sentir abraçada pela rede, ela também tira suas dúvidas diante a doença. Nós trazíamos as dúvidas deles, e aqui a gente conversando com uma assistente social, que na época também era da prefeitura, que nos atendia, e lógico, o trabalho foi crescendo, depois hoje a rede tem as suas assistentes sociais e seus profissionais todos, mas a gente trazia aquelas dúvidas, como por exemplo, ele tinha a consulta marcada para dali um mês, mas ele estava tendo muita dor, estava tendo vômitos. Então nisso a gente trazia a situação e se adiantava isso, né? A gente era uma ajuda muito boa para esse paciente nesse momento. Então, e assim até hoje. Só que hoje nós temos essa estrutura assim mais fechada dentro da rede, que a gente resolve com muita rapidez. As voluntárias vão até a casa, percebem que, por exemplo, o paciente até está bem, mas se é uma esposa ou é o filho que cuida, às vezes esse está já muito deprimido. Aí a gente percebe, pergunta a ele se ele aceita, por exemplo, uma consulta com a psicóloga, e a gente traz o nome dele e daí é agendado uma consulta com a psicóloga ou com a nutricionista ou com qualquer um dos nossos profissionais. Isso é feito esse atendimento. A psicóloga atende a família, inclusive, porque desestrutura muito, né? Então, nesses 20 anos de portas abertas à população, que cresceu muito o número de pacientes que tem cadastro conosco, e
Então, eu só vejo assim uma ajuda muito grande para essas pessoas com a rede feminina atendendo eles. A pessoa recebe aquela triste notícia, né, de que está com câncer. Qual que é o procedimento a seguir por parte de vocês aqui? Chega até vocês esse dado? Qual que é o passo a partir daí da rede feminina? Tem duas formas, né? Muitas vezes eles têm essa notícia dentro da oncologia, onde nós trabalhamos também. Nós todos os dias, de segunda a sexta-feira, tem 3 a 4 voluntárias dentro da unidade oncológica. E é muitas vezes ali que ele tem o resultado. E ele recebe a notícia no consultório médico e muitas vezes ele sai muito chateado, muito triste, o que é muito compreensível. E muitas vezes é na nossa sala, que é a rede feminina de Porto União, é dentro da oncologia, né? A nossa sede é ali dentro, nós temos a nossa sala. É muitas vezes ali nessa nossa sala que ele vai, recebe assim a nossa atenção. Essa pessoa às vezes tem reações e reações. Muitos choram, muitos não querem muita conversa, muitos ficam desesperados. Então ali é o momento deles. Nós somos leigas, nós somos apenas voluntárias com boa vontade para estar ali atendendo eles. E nós temos que estar estruturadas para poder ouvir tudo isso. Mas assim, a nossa companhia, a nossa mão na mão dele, oferecer um lenço, um chá, nessa hora é importante. Porque ele tem que, né, quando eu digo ele tem um paciente ou um familiar, ele tem que se recompor para ele poder ir embora, para ele passar para as outras pessoas da família, né? Às vezes é só o familiar que veio receber a notícia, porque a pessoa fez uma cirurgia há pouco tempo. Então, às vezes é o familiar que recebe essa notícia. Então, ele tem que se compor para poder ir para casa para passar a notícia, que estão lá esperando. E muitas vezes o paciente, por exemplo, ele já fez tem um diagnóstico fora da cidade ou em outro lugar que não foi onde nós estávamos, né, na oncologia do hospital ali. Então ele vem até nós, mas aí quando ele vem até aqui, ele já ele já aceitou um pouco mais, ele já vem com uma outra atitude. Porque quando ele vem aqui para fazer o cadastro, ele já passou por aquele choque de receber aquela notícia. Então, nós temos essas duas formas de receber esse paciente. Um já preparado, aceitando a doença, vir fazer um cadastro, precisando de profissionais, né, que a gente tem para atendê-lo, ou de alguma outra coisa que ele esteja necessitando, ou simplesmente para vir fazer o cadastro, porque para nós é importante sabermos os números que tem de pacientes para as nossas estatísticas. Então, tem tudo isso. Então, aqui o paciente já chega um pouco mais acostumado, digamos assim, mais aceitando um pouco mais essa doença. E a partir daí, o que a rede oferece para esse paciente? Bom, então se o paciente chegou aqui, ele está numa situação boa de saúde, mas ele, por exemplo, só recebeu a notícia de que ele está com tumor e ele vai fazer uma cirurgia, ele pode fazer uso de toda a estrutura da rede. Mas nesse momento ele pode estar precisando da nutricionista para fazer um tratamento forte para ele estar preparado para essa cirurgia, né? Para uma cicatrização boa. Ele pode estar meio balançado, desestruturado, precisando da psicóloga. Se ele já fez a cirurgia e, por exemplo, ele usa a bolsa de colostomia, ele pega no SUS, que o SUS entrega, mas ele não se adaptou com aquela bolsa, ele nos procura porque na nossa rede nós temos modelos diferentes. Às vezes ele consegue daí se adaptar com aquela bolsa que na rede feminina é doado a ele. Se ele, por exemplo, não vai fazer cirurgia, entra direto na quimioterapia e é uma mulher e vai perder o cabelo, ela vem procurar a peruca, um turbante, lenços que a gente tem. Tudo isso que eu estou falando é tudo gratuito ao paciente. Tudo isso a gente mantém vendendo pano de prato, agora máscaras, os aventais descartáveis, todo o trabalho que essas nossas voluntárias fazem, né, de artesanato, customizados, né, com jeans, o brechó, a Nota Paraná. É assim que a gente mantém toda essa estrutura de todos esses profissionais para atender o paciente oncológico. Às vezes é uma criança que trata fora, né, porque nós não temos uma oncologia pediátrica.
Aí essa criança pode ser cadastrada na nossa rede, não tem problema. Se ela for de Porto União da Vitória, ela pode ser atendida por a gente, né, por nossos profissionais, pelo nosso serviço da rede. Mas aí o que a gente pode ajudar ela? Então ela trata fora, faz suas quimioterapias fora, mas ela precisa de uma fisioterapia, como é uma criança que nós temos, que tem um tumor cerebral. Aí ela faz a fisioterapia aqui. Então, a gente, né, nós daqui da rede conseguimos atender o paciente oncológico, seja homem, mulher ou criança, com qualquer tipo de tumor. Na necessidade que ele tiver, ele vai ter o apoio da rede feminina. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre os cuidados dos pacientes e até que ponto a Rede Feminina de Combate ao Câncer auxilia as famílias.